Segunda-feira, do jeito que a gente gosta, vários assuntos. Fator Neymar foi o que colocou o Santos no mata-mata? Neymar ontem foi aplaudido, fez gol olímpico. É exagero? Ou o cara é gênio mesmo? Estão mais calmos? Presidente do Palmeiras ontem foi para as redes sociais, depois do drama que foi para classificar em Mirassol. Presidente, será que era o momento? E essa primeira fase, e esse planejamento do Abel? E as alterações do Abel ontem, hein? Meu Deus! Vamos falar sobre isso. Lucas Moura deixou mais clara a polêmica do sintético. Falou ontem a TNT Sports, depois da vitória do São Paulo sobre o São Bernardo. Mas no meio das declarações, ele falou um negócio lá que eu quase caí pra trás. Pô, Lucas, aí fica difícil, irmão. E o Botafogo, eliminado do Carioca, isso já era esperado. Mas nem Taça Rio pegou esse ano. Sabe o que isso significa? O Botafogo pode ficar fora da Copa do Brasil ano que vem. Não, mas tá tudo bem, o planejamento tá indo super bem. Supimpa. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente, rumo a 320 mil inscritos por aqui. Segunda-feira, vamos aprender inglês. Não é você deseja aprender, você que quer aprender. Não, você precisa aprender o inglês. É base para todas as carreiras, cada vez mais exigido pelas empresas. Então, você sai na frente quando você tem o inglês. Quanto mais tempo você demorar, mais oportunidades você vai perder, chances de mudar a vida da sua família, de fazer uma viagem dos sonhos, porque você não sabe falar o idioma. Gente, vambora, corre. Jorge, eu posso agora comprar o método BWay e começar depois do carnaval? Pode. Você já garante que os cartões estão virando essa semana aí, já compra, parcela, bonitinho, uma condição legal para você que quer adquirir, no link que eu deixo na descrição e no comentário fixado, e aí você organiza a tua agenda para começar. Não tem problema, mas garante logo. Aproveita para dar de presente para alguém da família, alguém que você ama muito, que precisa aprender inglês, manda esse presente também. Compre e dá de presente, tá bom? Link na descrição e no comentário fixado, o método mais vendido da internet, o método BWay. Muito bem. Fator Neymar, primeiro assunto do vídeo de hoje. Primeira coisa, o gol olímpico é sacanagem, né? É coisa de quem é gênio, de quem se garante muito, de quem tem uma qualidade técnica acima da média. Quem me acompanha aqui no canal há muito tempo, há 2, 3 anos, né? Mais ou menos, nossa, muito tempo, parece que eu estou há década aqui, nem estou estudo no YouTube. Mas quem me acompanha há mais tempo já ouviu essa frase. O Neymar é o jogador surgido para o futebol brasileiro neste século com maior capacidade técnica, com maior talento. Não surgiu outro cara brasileiro neste século no nível do Neymar. Mas aí você pode discutir várias coisas. As decisões de carreira que o Neymar tomou, o aspecto físico, as lesões, se o Neymar foi comprometido, se não foi comprometido, aí é um julgamento que cada torcedor faz. Mas isso que eu estou falando sobre a qualidade do Neymar, desculpa, isso é objetivo, isso é factual, não tem debate sobre isso. Não tem desculpa, mas eu não consigo enxergar pontos para debater isso. Só existe uma verdade aqui. O Neymar é um jogador brasileiro, surgido neste século, com mais talento, mas disparado, com uma boa margem para o segundo colocado. A gente precisa discutir quem é o segundo, quem é o terceiro. Então, o lance de ontem é isso, né? E aí ele é aplaudido pelo torcedor da Inter de Limeira, isso já aconteceu. Eu lembro quando ele foi aplaudido no Mineirão pela torcida do Cruzeiro, na primeira vez que vestiu a camisa do Santos. Então é um jogador que agrega muito ao futebol brasileiro. O estádio estava lotado ontem e a minha impressão de casa, eu tive lá em Limeira para fazer um jogo com o Palmeiras e o público muito bom, a torcida do Palmeiras praticamente lotou a área dela. A impressão de ontem é que tinha até um pouco mais de torcida. Eu nem vi o público, né? Era até fácil checar isso nos números, eu nem procurei. Mas no visual me pareceu até mais cheio, porque, claro, a Inter ontem brigava contra o rebaixamento, acabou sendo rebaixada, era uma decisão para a Inter e tem um fator Neymar, né? Tem imagens impressionantes que o Santos publicou nos seus perfis do Neymar próximo à torcida da Inter de Limeira e a quantidade de câmeras, celulares, olhares para o Neymar. Amigo, o que esse cara traz para o futebol brasileiro, em termos de interesse, apelo, visibilidade, holofote, para o Santos também, claro, né? Principalmente para o Santos, é brutal. Ainda não é o Neymar na sua explosão, no seu melhor ritmo, mas o Neymar que ontem participa dos 3 gols, cobra 2 escanteios na cabeça do Tiquinho e faz um gol olímpico. Num jogo em que o Santos até foi um pouco mais desorganizado do que nos anteriores, um pouco mais espaçado do que nos anteriores, o Caixinha falou sobre isso no pós-jogo e eu tenho razão,
Mas eu entendo um pouco o contexto, né? Com menos de 10 minutos, o Santos já tinha aberto o placar. A Inter de Limeira foi mesmo o pior time do campeonato. Não ganhou um único jogo no campeonato. É um time muito ruim, mas muito ruim. E o jogador vai sentindo isso dentro de campo. E aí tinha muito jogador pendurado, então um risco de você chegar mais forte, de você dar uma apertada ali numa pressão e tal, e perder jogadores importantes, tanto que no intervalo o Caixinha vai e tira um monte de gente. Ele tira Guilherme, ele tira Zé Ivaldo, ele tira Tiquinho, porque esses caras estavam pendurados e poderiam ficar fora do jogo das quartas de final contra o Red Bull. Então eu entendo o nível de cobrança do Caixinha, eu entendo que a exigência seja alta, que ele não queira baixar o sarrafo, ok, tá correto. Mas eu também entendo um pouco o relaxamento do jogo que o Santos acabou, né, entendendo como um caminho depois de já ter a vida resolvida no primeiro tempo. O segundo tempo é um segundo tempo absolutamente morno e sem muita coisa para comentar. O que o fator Neymar mudou, além do campo, né? O Neymar ainda não é o cara com a mesma dinâmica, com a mesma movimentação, os dribles não saem do mesmo jeito, ainda tem dificuldades, o cara ficou um ano fora. Tá nítido isso, né? Que o Neymar não tá pronto, o Neymar não tá voando, tá longe, assim, tá bem longe de estar voando, bem longe. Porém, eu acho que ele trouxe ao Santos um fator mobilização que foi muito importante para a classificação para as quartas de final. Pega, por exemplo, o primeiro jogo depois da apresentação do Neymar. Neymar é apresentado numa sexta-feira na Vila Belmiro e no sábado tem o clássico com o São Paulo, na Vila também. Clássico que atrasou mais de uma hora, chuva, gramado pesado e tal. O comportamento do Santos naquele jogo já foi diferente de todos os anteriores. Todos. Santos com pegada, Santos mordendo, Santos intenso, foi totalmente diferente. E eu acho que o Neymar trouxe essa mobilização. O Neymar fez o Soteldo correr, irmão, para voltar a marcar, para voltar para recompor. O Soteldo falar, não, nós conversamos sobre isso, a gente vai correr por ele. Eu acho que houve esse fator mobilização do campo, fora de campo, inegavelmente. O torcedor do Santos, o astral mudou. O astral mudou. Não tenha dúvida disso. Então eu acho que o fator Neymar trouxe esse peso, trouxe algo muito positivo para o Santos. A simples que coisa, né? A simples presença do Neymar. A simples presença do Neymar, por exemplo, já fez o Roleiser se decidir pelo Santos. Foi um fator, né? Foi um critério de desempate. Foi um fator que pesou na escolha. Pô, Botafogo, vai jogar o Mundial, o Textor com grana. Vem cá, pô, você vai jogar com o Neymar. Tô indo. E isso vai acontecer provavelmente com outros jogadores numa janela eventualmente de meio de ano, enfim, se o Neymar continuar, e eu acho que ele vai continuar, eu acho que ele vai ficar além dos 6 meses. Então, é outro time. Além do que, o que também foi muito importante para essa classificação, foi finalmente o Pedro Caixinha ter coragem para fazer as modificações que o time precisava. Parar de insistir em jogadores, não vou nem citá-los mais, já está dito, não quero ficar, né, gastando tempo com isso. É página virada, seguiu a vida e o Santos encontrou uma dupla de zaga. O Gil, mais uma vez ontem, uma atuação, pô, um senso de posicionamento, colocação, uma tranquilidade para desarmar, sair jogando. O time estancou um pouco a sangria da bola aérea, né? O Zé Ivaldo, ao lado do Gil, cresceu de produção, faz uma excelente temporada até agora e eu repito, me surpreende positivamente. Então o Caixinha parece estar em conta do time, ele repete o time ontem, só não tinha lá o Brazão pela lesão e jogou o João Paulo, mas encontrou um time, finalmente o Caixinha, e teve a coragem para barrar gente que não tinha a mínima condição de estar ali. Ou gente que o Caixinha gostava pelas características, ou gente que era muito importante pela liderança, não importa. Tá rendendo, tá jogando bem, é titular. Não tá, vai pro banco. No futebol as coisas funcionam assim e tem que funcionar assim. Então parece que as coisas estão ganhando um rumo. Santos vai passar pelo Red Bull Bragantino? Eu não sei. O Red Bull Bragantino é um time muito difícil de prever, né? É muito difícil cravar alguma coisa. Mas o jogo é na Vila Belmiro e o Santos é favorito. Vai ser campeão paulista? Eu acho que o Santos não está no nível do Corinthians, até mesmo do São Paulo, com todas as suas dificuldades. Mas, enfim, é mata-mata, né, gente? Semifinal é jogo único também, né? Uma final onde você vai poder mandar um dos jogos na sua casa, caso o Santos chegue à final. O Santos chegou à final no ano passado num contexto pior até do que o atual. É possível. Mas o Paulista é bem importante para o Santos, que não ganha desde 2016 e tal, mas o mais importante é você ter essa perspectiva de futuro, de um time no segundo semestre ainda melhor, talvez ainda mais reforçado, com o Neymar
num ritmo talvez ainda melhor, num estágio físico e técnico ainda melhor. É essa perspectiva de futuro que o Santos não tinha. Quando começa o Campeonato Paulista, o Santos colhe aqueles primeiros resultados tenebrosos, aí você fala, ai meu Deus. O Santos pede pro Veloclube, aí você fala, meu Deus do céu, o que vai ser esse ano do Santos? Eu não estou nem preocupado com o Paulista, minha preocupação é mais para frente. Isso mudou. E a chegada do Neymar ajudou muito nisso. Bom, Palmeiras. Vamos falar do jogo de ontem. Palmeiras ontem, a base salvou. Né? Palmeiras teve muitas dificuldades para pressionar o Mirassol ontem, num jogo em que o Palmeiras precisava da vitória. O empate não serviria. O Palmeiras seria eliminado com o empate ontem. E o Palmeiras tem muitas dificuldades, insisto, são dificuldades defensivas, de solidez. Verdade que ontem, para ser muito justo, o Abel teve muitos desfalques. O Gomes e o Murilo estavam fora. Você jogou com uma zaga diferente. Você jogou com Naves e com Benedetti. É claro que isso representa uma perda técnica, uma perda de qualidade, de entrosamento, de experiência, porque são dois meninos. Eu entendo tudo isso. Toda essa ressalva a gente vai fazer. Agora, o saldo é de um time que tomou mais 2 gols ontem, são 12 gols sofridos, não é isso? Em 12 jogos do Campeonato Paulista. Se a minha conta aqui não está errada. Então, é um time que tem as dificuldades defensivas que a gente viu e um time com muita, mas muita dificuldade para criar, para ser efetivo, para gerar volume, tudo isso que a gente já falou. Só para ser justo aqui. Palmeiras toma 10 gols em 12 jogos. Esse é o número correto. 10 gols sofridos em 12 jogos nesse Campeonato Paulista. Já superou, só nessa primeira fase, o Palmeiras superou o número de gols que ele tomou em todo o Paulistão de 22 e em todo o Paulistão de 23, onde ele foi campeão, onde ele chegou até a final. E só tomou 7 gols em cada uma dessas edições. Então, claro, tem um problema defensivo, tem um problema ofensivo, o time não consegue pressionar, o time ontem precisou mais uma vez do Estevão. O Estevão estava numa jornada que não era das mais felizes, era uma jornada apagada, mas ele é um diferencial técnico, ele é o talento que numa situação difícil pode desequilibrar. Ele é o talento que, por exemplo, aos 48 do segundo tempo, arruma um pênalti contra o Corinthians, num jogo que caminhava para o empate. Mas ele perdeu o pênalti, acontece, mas aquela jogada só foi gerada pelo talento do Estevão. E aí eu não entendo o Abel tirar o Estevão aos 21 do segundo tempo. Não consigo compreender ganhando o jogo por 2-1 sem que o jogo estivesse resolvido. Se você tem o Estevão em campo, faz o 3-1, beleza. Agora a gente tem uma vantagem melhor. Vou segurar o Estevão, vou descansar o Estevão, beleza? Mas ontem, aí o que acontece? Ele tira o Estevão, aos 21. O Mirassol empata, menos de 20 minutos depois, com o Léo Gamalho. Aí o que você pensa, né? Beleza, agora é a hora de dar a bola do Estevão pro moleque resolver. O moleque não estava mais em campo. O seu diferencial técnico não estava mais em campo. Jorge, mas deu certo. O Alan fez o gol da vitória. Um dos caras que entraram naquele combo de alterações que o Abel fez na faixa dos 20 do segundo tempo. Deu certo, mas o Abel dificultou o caminho do time com a alteração que fez, retirando o seu jogador de mais talento e que tinha participado dos 2 gols. Primeiro gol, ele começa a jogada, o Veiga recebe na área, vem a batida para o gol, o Muralha solta e o Flaco faz o rebote. E o segundo gol, ele bate o escanteio, bola passa e o Veiga chega batendo. Eu não teria feito essa alteração, eu não entendi essa alteração e por muito pouco o Palmeiras não foi eliminado. E a gente estaria dizendo, caramba, tirou o Estevão na metade do segundo tempo, não teve o Estevão na reta final e foi eliminado por isso. Então, como eu não sou refém do resultado, apesar de não ignorar a importância do resultado, claro, o resultado no final é o que todo mundo está buscando. E o Palmeiras obteve o resultado ontem, mas obteve dessa forma, com uma atuação ruim e com algumas decisões do Abel que são muito questionáveis. Aliás, vamos falar a verdade, né? O Abel vem tendo um momento de muito questionamento do Palmeiras. Porém, apesar de ter sido um ano de 24 ruim, um ano de 23 de teimosia, né? Eu entendo o planejamento para o Paulista. Eu entendo. Já disse isso aqui.
poupar metade do time na primeira rodada, a outra metade na segunda rodada, aquela metade de novo na terceira, a outra metade na quarta, porque você não quer que em dezembro o time esteja arrebentado fisicamente. Nesse calendário maluco que nós vamos ter, com o Mundial no meio do ano e com o Brasileiro indo até 21 de dezembro. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu não dei pedrada, não dei pancada no Abel por causa do planejamento, porque eu compreendo. O que não faz sentido é o nosso calendário, que é uma coisa irresponsável. É no dia 9 de dezembro, o Palmeiras está disputando o título brasileiro, e no dia 16 de janeiro, ele tem que entrar, 15 de janeiro, ele tem que entrar em campo contra a Portuguesa no Campeonato Paulista. Isso não existe. E se você não faz uma dosagem de carga, se você não faz um rodízio, se você não preserva aqui, preserva ali, realmente você corre o risco de arrebentar o teu elenco no segundo semestre. Então, eu entendo. Só que também, vamos falar, a ideia era, por exemplo, evitar as lesões. Então, nós vamos fazer aqui um planejamento para o Palmeiras não perder jogador machucado, para a situação ficar mais tranquila, para a gente ter todo mundo inteiro, evitar o acúmulo de lesões. Você parar para ver, sim, as lesões não foram evitadas, né? Palmeiras, inclusive, teve a fatalidade de perder o seu principal jogador no início da temporada, que foi o Maurício, que se machucou. Ontem, o Gomes estava machucado, o Piquerez estava machucado, o Murilo não, o Murilo era a suspensão. Gomes, Piquerez, machucados. Maurício também. Palmeiras chegou para a última rodada, sem a classificação assegurada, com 3 caras no departamento médico. Então não resolveu tanto assim o planejamento, né? Mas eu entendo a ideia. É que nós temos que discutir se ela deu certo ou se não deu certo. Eu entendo a ideia. Mas de qualquer forma, o Palmeiras perdeu jogadores machucados. Ah, Jorge, é outro campeonato a partir de agora. Eu não defendo tanto assim essa tese, sabe? Eu acho que você não pode deixar de avaliar o que o time fez, a trajetória do time na competição até agora. Ela pesa de alguma forma. O Palmeiras vai ser o único dos 4 grandes a decidir fora o mata-mata, fazer nas quartas de final a sua partida fora de casa. Contra o São Bernardo, um time encardidíssimo. Encardidíssimo. Fez uma das melhores campanhas na primeira fase do campeonato. E ficou à frente do bicho-papão Palmeiras. Então é um adversário muito duro de se enfrentar. E o futebol que o Palmeiras joga hoje é bem abaixo do nível que a gente sabe que essa equipe pode apresentar. Então o revezamento pesou, o entrosamento pesou, tem lesão no meio do caminho, tem problemas. Claro que tem problemas na caminhada do Palmeiras. É evidente. Tem falta de profundidade de elenco, e nós vamos falar disso agora. Mas o fato é, a cobrança em cima do trabalho do Abel, ela precisa existir, porque esse trabalho, no momento, não é um bom trabalho. No momento, a trajetória do Palmeiras no Campeonato Paulista foi uma trajetória muito acidentada. E de algumas decisões do Abel que a gente precisa questionar. Umas fazem sentido, outras não fazem, na minha maneira de enxergar. E aí, no final disso tudo, o torcedor tá ali meio na bronca, meio irritado e tal, mas classifica, né? A gente sabe como é o palmeirense é exigente, o palmeirense cobra, o palmeirense corneta, é o jeitão da torcida do Palmeiras. Você precisa entender o perfil de cada torcida. Eu digo muito isso aqui. Torcida que lota todo jogo, torcida que vai só na boa, torcida que reclama, torcida que vai, a torcida que não vai, cada uma tem seu jeito. Cada uma tem o seu perfil. A do Palmeiras é exigente, dizem que é uma torcida chata. Cara, tem que ser. E aí, no meio disso tudo, vem a presidente do Palmeiras e coloca nas redes sociais, estão mais calmos? Meio que dando uma... Sim, vamos lá, tem 2 possibilidades aí. Ela quis fazer uma brincadeirinha, humorismo, né? Ela quis fazer uma brincadeirinha, tipo o Igor faz lá. Brincadeirinha. Cabia para o momento? Não sei. Um sufoco que foi para classificar contra o Mirassol? Eu não sei. Segunda possibilidade, ela quis dar uma cutucada em quem estava criticando. Em quem xingou a presidente porque não tem o camisa 9, por exemplo, porque falta reforço, em quem estava ali cornetando o Abel. A pergunta é a mesma. Cabia para o momento? É preciso ter essa sensibilidade, né? Se é o Palmeiras, por exemplo, você quer ver um contexto onde o Estão Mais Calmos cairia numa boa? Depois do jogo com o River Plate na Libertadores de 2020. Aquele drama, aquele desespero, aquele inferno para passar. Passamos. Estamos na final da Libertadores. Beleza. Estão mais calmos, estão vivos, sobreviveram à loucura. É uma coisa. Agora, depois de você penar,
para passar pelo Mirassol. Vou repetir, o Mirassol ontem estava sem técnico. Não sei se eu falei isso no início, agora não sei se eu estou repetindo ou não. O Mirassol ontem já estava classificado antecipadamente e sem técnico, porque ele mandou o Barroca embora na sexta-feira. E esse time ontem quase tirou o Palmeiras do campeonato. Esse time ontem foi buscar 2 vezes o empate contra o Palmeiras. Um time que tomou 10 gols na primeira fase do Campeonato Paulista. Então ontem, sabe, ontem não era para isso, eu acho. Tô querendo pautar a rede social da Presidente, não. Mas acho que não era o momento. Acho que tem hora para brincar, tem hora para cutucar e tem hora para silenciar. Eu acho que é o momento em que o Palmeiras sofre tanto para passar de fase, com o orçamento que tem, com a grandeza que tem, um atual tricampeão, que não dá para fazer gracinha com isso. A primeira fase do Palmeiras, ela não pode ser normalizada. Ah, mas o Palmeiras é o Real Madrid, Jorge? Não, gente, o Palmeiras é o clube mais vencedor do futebol brasileiro dos últimos anos. Óbvio que a cobrança sobre ele tem que ser gigante. Óbvio que ela tem que ser maior. Óbvio que o sarrafo tá lá no alto. É evidente. O 2015 passou. Esquece. Estamos em 2025. É outro Palmeiras, é outro momento da instituição. Não acho que cabia isso aqui, não. E de novo a garotada, né? Talvez o Abel tenha muita resistência, mas ontem, Luigi, Vanderlan e Alan. 3 moleques que fizeram a jogada. Não tem muito jeito. Não tem muita profundidade de elenco. Não tem o raio do camisa 9. Não tem reforço chegando. Pode ser que o Vitor Roque venha, estão falando aí. Seria, eu acho que uma contratação bem interessante. Pô, o Vitor Roque tem 19 anos, cara. Bateu na Europa na primeira vez, não deu certo. A carreira dele não acabou, não. Não tá arruinada a carreira dele. Mas eu acho que é muito pouco pro Palmeiras depender de 3 moleques da base para classificar no sufoco aos 41 do segundo tempo contra o Mirassol na última rodada do Campeonato Paulista, para não ser nem o primeiro do grupo, para ser o segundo. E contando com uma derrota da Ponte Preta. Porque aí é Ponte Preta, né, gente? Perdeu em casa pro Red Bull Bragantino, enfim, né? Tem nem muito o que dizer. É pouco, é pouco. A temporada do Palmeiras está arruinada por isso? Você está decretando a ruína, o fracasso? Não, não. Mas é pouco. É pouco o que o Palmeiras fez no Campeonato Paulista para presidente tirar um barato na rede social. Não é momento para isso não, presidente. Sensibilidade é uma coisa muito importante para o gestor também. O gestor tem que ter competência, tem que ter clareza, tem que ter coragem, tem que ter postura, tem que ter firmeza e tem que ter sensibilidade. Lucas Moura ontem, depois da vitória do São Paulo contra o São Bernardo, eu falei só dos jogos que eu vi, tá? Eu vi o primeiro tempo do Santos, depois vi um pouquinho mais o segundo tempo do Palmeiras e só. Não vi o jogo do São Paulo, não vi o jogo do Corinthians. Mas depois do jogo do São Paulo contra o São Bernardo, o Lucas Moura deu uma entrevista ao vivo à TNT Sports, dentro do último lance, e ele falou sobre o manifesto que os jogadores divulgaram na semana passada sobre o gramado sintético, a preferência de jogar em gramados naturais. E vocês vão lembrar que no vídeo que eu fiz na semana passada, eu disse o seguinte, olha, eu quero entender melhor o posicionamento dos jogadores. Eu quero entender melhor as razões pelas quais eles preferem o gramado natural. Eu quero argumentos, né? Debate precisa de bons argumentos, bons pontos. E ontem ficou claro para mim o que os jogadores querem. Os jogadores não gostam, esses que assinaram o manifesto, e talvez alguns outros que ainda não se posicionaram, esses caras preferem o gramado natural do que o gramado sintético. Eles acham que o jogo se desenvolve melhor, eles se sentem mais à vontade jogando em gramados naturais. O que eu penso disso? Irmão, é direito dos caras. Se tem alguém com lugar de fala para falar de gramado, da bola do campeonato, do calendário, das questões de campo, são eles, são os jogadores. Se eles dizem, eu prefiro o natural, pô, eu tenho que baixar a orelha e falar, tá bom. Pô, você é o Lucas Moura, né, irmão? Você é o Neymar, você é o Dudu, por mais que tenha jogado muito tempo no gramado sintético, até o Felipe Melo, que jogou muito tempo no gramado sintético, se posicionou, defendendo o gramado natural. Então é direito dos caras. Eu só queria entender melhor, assim, o que estava por trás disso. Eles disseram, não, a gente acha que o jogo é melhor assim. Eu não vou. O Lucas falou, eu nem estou entrando no risco de lesão, porque não tem estudo definitivo sobre isso. Por mais que eu, Lucas, pessoalmente, ache que esse risco é maior no gramado sintético, mas não é isso que está em discussão, e isso me deixa aliviado, porque foi um dos temas que eu bati no vídeo da semana passada. Você quer defender o gramado natural? Show. Quer defender o gramado sintético? Show. Por uma questão econômica,
por uma questão até de localização do estádio, tem locais onde a grama natural é mais difícil, o próprio Allianz Parque é um exemplo disso, né? Pelo posicionamento do estádio e tal, é mais difícil a grama natural, a manutenção, a grama pegar, a grama ficar boa o ano inteiro, não bate sol e tal. Você tem vários argumentos. Agora, quando você usa o argumento lesão, tá vendo? Porque o gramado sintético machuca. Não tem estudo definitivo sobre isso, para dizer se machuca mais ou machuca menos. Então o próprio Lucas falou sobre isso ontem. Show! É isso que eu queria entender. E eu entendi. Direito dos caras. Tá tudo bem. Só tem uma fala do Lucas no meio disso tudo ontem que, assim... Vamos lá, eu tomei um susto na hora, porque a Tainá Espinosa pergunta pra ele, mas vem cá, Lucas, vamos num cenário hipotético aqui que você vai ter um gramado natural esburacado, em péssimas condições, e o gramado sintético, ó, tapetinho, você prefere jogar em qual? E o Lucas falou, eu prefiro jogar no natural ruim. Bom, se você perguntar pra mim, se eu pergunto pra alguém, o que você prefere? Beterraba, que é uma das coisas que eu mais odeio na vida, e chocolate, o que é mais gostoso? O cara responde pra mim, beterraba, eu vou falar, tá bom, é direito do cara, né? Cada um gosta do que quer. Eu acho que preferir um gramado esburacado, enlameado, em péssimas condições, ao invés de um gramado sintético que esteja lisinho, bonitinho, eu tenho dificuldade de compreender essa preferência. Aliás, um gramado esburacado, um gramado natural ruim, talvez apresente mais riscos à integridade física de um atleta do que um gramado sintético perfeito. Talvez. Pare para pensar. Não tem uma questão lógica embutida aí? Um gramado com buraco, o cara pode prender o pé, torcer o joelho, torcer um tornozelo. A chance aumenta, não? Mas, enfim, é a preferência do cara. Se o Lucas prefere um gramado ruim, natural, do que um sintético, tudo bem. Beleza. Mas eu acho que é importante ouvi-los, é importante o jogador falar. Mas eu quero... Assim, eu acho que não vai ter efeito prático isso aí. Porque os clubes do sintético vão continuar utilizando, não vai haver uma unanimidade, um consenso para derrubar isso, não vai. A FIFA autoriza, tudo isso, vocês sabem o que eu penso. Eu acho que vai continuar como está. Mas eu gostaria muito que esse movimento dos jogadores fosse um ponto de partida para uma presença maior deles no debate. Que eles se posicionem mais, que eles falem mais, que eles coloquem mais a cara, que eles façam a pressão que precisam fazer sobre pautas importantes. Tomara que eles peguem gosto pela coisa. E que a gente aqui não fique ironizando os caras. Que a gente aqui, porque jogador é isso, que jogador é mimado, porque os caras são velhos e não querem jogar no sintético, porque os caras estão com dor no joelho e não aguentam mais. Cara, vamos parar com isso. Porque não adianta a gente ficar apedrejando os caras porque eles não falam e apedrejar na hora que falam também. Não é deixar de avaliar o que eles dizem. Não é que o que eles disserem vai virar verdade absoluta. Não, nós vamos debater. Mas não precisa apedrejar os caras por isso. Que bom que eles falaram, que bom que eles se posicionaram. Você concordando ou não. Eu, sinceramente, eu respeito quem diz que o natural é melhor, porque quem joga são eles. Eu só acho que o gramado tem que ser bom. Sendo natural ou sendo sintético. Ele tem que ser um tapete. Se ele tiver em ótimas condições, beleza. O Lucas até falou, vamos discutir sobre investimento? Vamos. Se a gente quiser partir por uma de trocar todo mundo por natural, quanto vai custar isso? Quem vai investir? Como é que nós vamos fazer isso? Apresentar um plano estruturado. Aí é um estágio mais avançado do debate. Mas esse estágio inicial eu já acho super saudável. A discussão está aí e foi trazida por gente de peso. Foi trazida pelos principais atores desse negócio, que são jogadores de futebol. É isso aí. Botafogo, para fechar o vídeo de hoje. O Botafogo nem Taça Rio pegou. O Botafogo terminou em 9º no Campeonato Carioca. Perdeu ontem o clássico pro Vasco da Gama. 9 de 12. Que loucura, né? Bom, Botafogo pode ficar fora da Copa do Brasil, porque o Campeonato Carioca dá a vaga para a Copa do Brasil. O vencedor da Taça Rio, os 4 semifinalistas mais o vencedor da Taça Rio, se classificam para a Copa do Brasil. Agora, você sabe que já há uns 2 anos o Campeonato Estadual é o critério para classificar, é um dos caminhos para classificar para a Copa do Brasil. E o Botafogo não tem a possibilidade nem de ser campeão da Taça Rio, porque ele não vai disputar a Taça Rio dessa vez. Então, para jogar a Copa do Brasil 2026, ou o Botafogo é campeão da Libertadores de novo esse ano, ou ele é campeão da Copa do Brasil esse ano, um título inédito, ou ele termina o Brasileirão de 25 dentro da zona de classificação para a Libertadores. Só essas 3 possibilidades vão colocar o Botafogo na Copa do Brasil do ano que vem. Então imagina um cenário
em 2026 o Botafogo estar fora da Copa do Brasil, que paga muito bem, e eventualmente fora da Libertadores. Se o Botafogo cai nas oitavas da Libertadores, nas quartas da Copa do Brasil e termina o Brasileiro em nono, em 10º. Olha a perda de receita de arrecadação que o Botafogo teria para 2026. Então, você quer dar de ombros para o Campeonato Carioca? Tá bom, é uma escolha. Agora, nem mesmo o mínimo que é garantir uma Copa do Brasil dentro do Campeonato Carioca, o Botafogo conseguiu. E mais, os vexames que o Botafogo passou no Campeonato Carioca. Sabe? De perder pro Madureira, de perder pro Sampaio Correia, né? De botar titular contra o Nova Iguaçu num gramado horroroso de Moça Bonita e machucar os caras. Mas aí é o preço que você paga por ter um cara como o Carlos Leiria comandando um time desse jeito, né? Assim, no início do ano. É Lucas Alter na Supercopa do Brasil, que não tinha a menor condição de ser escalado. É perder o Arthur machucado e o Bastos naquele gramado de Moça Bonita. É o preço que você paga. E o preço pode ficar muito caro, que é uma não classificação para a Copa do Brasil de 2026. Então, galera, sim, eu não tô querendo criar cenário catastrófico para ninguém, mas não dá para eu chegar aqui e falar, não, tá tudo certo, o ano começa em março, abril, vai dar tudo certo pro Botafogo. Não, gente, isso não é normal. Isso não é normal. Não é normal ficar 50 dias sem um técnico. Não é normal. Negligenciar 2 títulos em fevereiro. Não é normal. Eu não posso normalizar. Desculpa, não posso. Acho que ainda dá tempo de corrigir. É aproveitar esse um mês até a estreia do Brasileiro contra o Palmeiras para fazer uma pré-temporada de verdade, de fato. E outro ponto aqui, que foi o que eu disse na semana passada, pegando a opinião do excelente Gabriel Farias lá da Rádio Transamérica. Se é para jogar o Carioca desse jeito, se é para submeter os titulares a um barco, colocando lá num navio à deriva, sem capitão, pegava esses caras e deixava em casa. Ó, nós vamos jogar só com a molecada, o Campeonato Carioca inteiro. É porque não pode, né? Tem a questão de regulamento. É porque você coloca os titulares desse jeito, os titulares sem comando, sem planejamento tático, sem saber para onde vão, sem saber para onde correm dentro do jogo. Você tá expondo os caras. E você tá perdendo tempo de descanso, de preparação, de treino, para colocar os caras desse jeito no Campeonato Carioca. Você largou músicos de uma orquestra sinfônica no meio da bateria da escola de samba. Ninguém sabia o que fazer. O cara que tá acostumado lá a tocar o violino toda semana, na Filarmônica de Berlim, de repente você deu um tamborim pra ele. O cara ficou perdido. Foi o Botafogo no Campeonato Carioca com o Carlos Leiria no comando. Completamente perdido. Time campeão da Libertadores, que tinha lá a tal memória tática do trabalho do Arthur Jorge, isso virou farelo em uma semana. Então não dá para normalizar. É corrigir a rota, é tentar algum nível de mobilização para quinta-feira, porque uma virada contra o Racing, um título de Recopa, traria muita tranquilidade para esse mês de trabalho para o Campeonato Brasileiro. Se perde a Recopa, a pressão fica ainda maior para a estreia contra o Palmeiras lá no final de março. Então é urgente. Textor, você tem as questões do Lyon aí para resolver. Você estava ontem lá no clássico contra o PSG, chegou lá com o chapeuzinho para dar uma resposta pro presidente lá, pro dono do PSG. Show, beleza, mas olha para cá um pouquinho. Tem que resolver isso logo. É preciso resolver isso logo. O que você pensa? Like no vídeo se você ficou até o final. Excelente segunda-feira para todo mundo. Juízo e tchau.